door. What you do that for? When you first left me, I didn't know what to say. I never been on my own that way. Just sat by myself all day. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a line to tell her at the end. Now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a more. And it's only because you're feeling alone. At first, when I see you cry, yeah, it makes me smile. Yeah, it makes me smile. At worst, I feel bad for a while, but then I just smile. Go ahead and smile. Gabi, estava olhando, esqueci de mencionar que seu figurino é incrível. Quem é que assina? Eu queria agradecer muito a Alvo da Moda, que fica no aeroporto, que ela me vestiu a semana inteira, e a Aline Martins, do Espaço Mulher, que fez a minha maquiagem. Muito bem, os acessórios são bem incríveis também. Os acessórios Aí tem um maravilhosos. pouco tudo de você também, né? Tem um pouquinho de mim, tem um pouquinho de tudo, tem um pouquinho ali de outras coisas. Estilo, né? Estilo é assinatura pessoal, o restante complementa, mas muito legal. Deixa eu dizer para vocês, hoje é a quinta dia da nossa entrevista nacional e nessa de falar sobre Teresina, no mês de agosto, a gente criou o Teresina Legal e a gente tem feito de tudo um pouco. A Lina do Carmo é parte desse conteúdo. Ela é uma teresinense que há 30 anos mora na Alemanha, fica nessa ponte aérea, mas está sempre dando um jeitinho de vir aqui e trazer projetos que são internacionais para o Brasil e para Teresina. Eu conversei com ela sobre isso. É a nossa entrevista nacional dessa semana. Coreógrafa, dramaturga, dançarina e mímica brasileira, que vive e trabalha na Alemanha há vários anos. Lina acabou de completar seu mestrado em dança e segue em tese de doutorado na Universidade Paris 8, na França. Lina já dançou em alguns dos mais importantes palcos do mundo e ganhou credibilidade e destaque internacional no mundo da dança. Lina está de volta ao Brasil para dançar o histórico solo Capivara no Cena Contemporânea, Festival Internacional de Teatro de Brasília, e para lançar o livro Corpo do Mundo. A entrevista nacional do Falando Nisso de hoje é com uma teresinense que ganhou o mundo faz tempo. E hoje ela é absolutamente global, no sentido apropriado, eu diria que coreográfico da palavra. Lina do Carmo, coreógrafa, bailarina, mímica, hoje dona dos seus próprios passos e espaços também. Apesar que você não para de conquistar esses espaços. A Lina está de volta ao Brasil para dançar novamente o histórico Capivara em Brasília, no Festival Internacional de Dança de Brasília, que a gente vai falar sobre isso, e para lançar esse livro aqui, olha, Corpo do Mundo, mas a gente tem muito a tratar com ela sobre isso. É um prazer conversar com você de novo, uma teresinense que a gente gosta, que pra gente é uma inspiração e que não para de estudar, não para de dialogar com esse mundo inspirador que é a dança, Lina. Bem-vinda à entrevista nacional do Falando Nisso, aqui nesse ambiente, né, que é Anchieta, cheio de livros tão inspiradores também. Me conta, como é voltar a dançar o Capivara para você remexer tudo isso, apesar de ser um espetáculo que não é datado, como nenhum espetáculo seu é? Dançar um solo que já existe é ser dançado por ele, né? Porque ele já existe, ele é uma pele própria, ele já tem a sua poética. No momento que você cria e o trabalho está fora do seu corpo, você reincorpora. Então, quando é o que o Marceau também dizia, né? É preciso dançar 100 vezes para que a obra passe a existir. Então, na verdade, eu sou dançada por ela, né? O Marceau, você fala do Marceau e assim, é impressionante como ele exerce até hoje uma vibração importante. Você estudou com ele, foi assistente dele, ele até hoje torneia o teu trabalho acadêmico, porque a Lina encerrou um mestrado, está agora num doutorado. Esse livro tem muito a ver, a tua dissertação de mestrado tem muito a ver com o que você aprendeu e que você se inspirou em Marceau. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, da tua dissertação, para daqui a pouco a gente falar sobre o livro também. Bom, o mestrado eu peguei a temática da transculturalidade,
porque é uma temática forte na estética da dança contemporânea. E justamente por estar em Paris, eu reconectei com os fundamentos da Escola do Massot, dentro de um departamento de dança contemporânea, voltada para a estética e filosofia, que é um departamento muito engajado no que aconteceu de uma geração que eu fui parte, dos anos 90, que foi a quebra de fronteiras, digamos, essas membranas que se alargaram entre as linguagens, né? E eu decidi, então, falar do índio brasileiro, dos carajás, que foi uma pesquisa junto aos carajás que eu fiz no 1999 e que eu transportei esse mito para um grupo multicultural na Alemanha, que me permitiu trabalhar com diversos corpos, diversas identidades, cada um trazer os seus mitos que o corpo carrega, né? E foi um trabalho em cima da estética da transculturalidade e a harmonia das diferenças, né? Porque, na verdade, é um mestrado que ele traz essa espécie quase de uma obsessão de que as diferenças podem coexistir. Quando vocês, piauienses e brasileiros, eram já subsidiados lá fora, dançavam lá fora, se desafiavam pela dança contemporânea e nós aqui éramos apenas observadores, curiosos da dança contemporânea, do fazer a dança contemporânea lá fora, de vocês, a gente ficava um pouco só no campo da curiosidade. E a dança contemporânea acontecia de maneira muito viva, diferente do que estava começando no Brasil. Como é que a dança contemporânea está hoje na Europa? Olha, a dança contemporânea ela está sendo muito, como se diz, um momento de autocrítica muito grande do que é realmente ser o contemporâneo. Porque o contemporâneo pode virar também um tique. E ele envelhece. Então, na verdade, hoje se conceitua de que o contemporâneo é tudo que está vivo e que pode coexistir. Um bailarino clássico, ele também é contemporâneo, né? Quer dizer, não podemos marginalizar ou criar margens que não existem. A arte, num ponto de vista pessoal, ela detesta limites. A arte não suporta ser limitada, né? Então, a arte contemporânea ela foi necessária para quebrar determinados rigores ou, digamos assim, passar da técnica para o ser, né? Então, a dança contemporânea hoje, na verdade, ela está muito interdisciplinar na Europa. Muitos coreógrafos trabalhando com a neurociência, trabalhando com pesquisas neurológicas, trabalhando com somático, trabalhando com a psicologia, com a filosofia, né, no sentido renovando os valores pedagógicos o tempo todo, e a dança está cada vez mais participando na construção das novas gerações, né, e acessível a todo mundo, né? Então, assim, eu me lembro quando eu estava trabalhando com as crianças na Serra da Capivara, que eu dizia para elas, que dança que nós fazemos, né? Então elas diziam assim, professora, eu acho que é a dança do corpo. Porque elas conseguiam traduzir dança contemporânea como a dança do corpo. De maneira muito simples, clara. Por quê? Porque para elas o samba é a dança da música, o forró se dança assim por causa da música, né? O samba se dança assim, o tango se dança assim. E quando nós não estávamos determinadas por uma música, isso fez elas entenderem que nós dançávamos a dança do corpo. Né? É incrível isso. O que da dança, o que você viu de dança ultimamente que te chamou a atenção, que te impressionou? Olha, ultimamente eu vi um trabalho muito bonito da Marguerite Martin, né? Marguerite Martin é uma coreógrafa francesa, precursora da dança contemporânea. Eu vi um trabalho de um solo que ela fez para o filho dela, que era um trabalho de um grande rigor e de um grande domínio de fotos. Ele trabalhava com fotos de diversos personagens, uns 100 personagens cotidianos, e nessa mudança de fotos, que era um álbum que ele tirava, o corpo se transformava. Então ele nunca estava presente com o próprio rosto e um domínio muito. Mas esse solo especialmente me falou pela a extrema dedicação do intérprete na exigência dessa encenação única no corpo, do corpo no espaço. A Lina, ela é um marco na história da dança do Piauí e do Brasil e do mundo, sim, porque graças a ela nós podemos ver pela TV, ou quem teve o prazer de ir à Serra da Capivara, ao Interartes. Ela foi a diretora artística, né? A diretora
que trouxe para o Piauí todas as atrações importantes da área da dança contemporânea aqui para o nosso estado. Você ainda pensa em desenvolver algum projeto nesse sentido aqui? Olha, assim, voltando ao tema Serra da Capivara, quer dizer, eu inclusive continuar as minhas pesquisas de 96, que foi solo capivara, depois isso estendeu-se para a comunidade, com o trabalho pedagógico com as crianças. Eu sempre adiei a aprofundar essa pesquisa e tenho todo um trabalho a teorizar lá em cima e uma tese de criação. Então esse é o meu novo projeto com a Serra da Capivara, um projeto de um lugar que eu nunca saí, né? Que eu nunca abandonei, nunca deixei de estar lá. É um lugar que eu acredito que quem vai lá não consegue esquecer. E fico muito impactada das notícias que eu tenho sido informadas, não só pela imprensa, mas também pela doutora Niede. É muito impactante que essa crise que está se falando no mundo... O parque pode fechar, a falta de apoio, estrutura essas toda. Crises, né? Então, assim, na verdade, aquela luta lá, ela sempre esteve em risco, né? Porque todo projeto muito grandioso, ele é muito difícil de ser mantido nesse país, né? Eu acho que muitas coisas estão em momento em risco no Brasil, com esse momento de desequilíbrio, que é um momento fundamental de acerto de contas, né? O Brasil está vivendo um momento fantástico, eu acho que não é um momento negativo, eu acho que é um momento positivo de acertos de contas, né? E isso é uma democracia, é um momento importante. Então, assim, não é um momento de desistir, é um momento de resistir. Então, eu estou indo presencial, o que está acontecendo, o que se pode fazer. Eu acho que, não acredito que o parque vai fechar, esse parque não pode fechar. Tem muita coisa a ser feita ainda, eu tenho muito sonho de fazer um centro de artes lá, internacional, e que tem toda uma classe artística hoje em Teresina, que hoje se volta para o parque e está pesquisando lá. Essa pesquisa que eu iniciei, ela está sendo prolongada, mas é muito difícil, é um trabalho, digamos assim, heavy metal. Eu disse isso para você na entrevista. Verdade. Tem uma entrevista que eu dizia, heavy metal, é um trabalho muito, muito difícil, porque a quem interessa a arte, né? A quem interessa realmente a pureza das coisas, né? Então, quem vai à Serra da Capivara? Quem vai em busca de beber um pouco da pureza, né? Que é o que se encontra naquele lugar, né? Claro que o contexto social tem muita coisa esperando por esse aeroporto, né? Que parece assim uma coisa impressionante, que ele não existe ainda funcionando. Pelo tempo que se fala, né? Eu me lembro de já ter visto a população de São Mononato brindar este aeroporto, que já foi anunciado milhares de vezes, e que ele até agora não chega ao acesso que a comunidade precisa para fazer o seu próprio investimento, né? Sim. Então, acho que tem forças institucionais que têm que acordar, né? Sem dúvida. Nina, Corpo do Mundo, que livro é esse fantástico que você também veio lançar no Brasil? Esse livro, ele tem um trajeto, uma autobiografia pelo meu próprio punho, primeira pessoa. Ele fala desde a minha infância, quer dizer, eu coloco a minha vida como uma forma de mostrar como a arte foi me transformando e como eu pude interferir através das experiências da vida na arte, né? Então tem todas as fases, tem a minha formação, tem as minhas partidas, as minhas voltas. Rio de Janeiro, Alemanha, Brasil, tem tudo, Teresina, Serra da Capivara, tribos de índios. Tudo. Novela Sete Sentidos. Globo. As coisas que eu fiz na TV Globo. Quer dizer, ele é uma vida intensa e sem fronteiras, né? Então, ele é um corpo do mundo por isso, porque ele é um corpo sempre acumulando novas peles, né? E retirando peles. Mas sempre cheio de vigor. É um corpo poroso, né? E que vai se expandindo. Então, ele é um livro que acredito que vai interessar diversas áreas, não só a dança, mas a todos que querem entender a sua história, a sua história definitivamente não é só dança. E quando eu escrevi esse livro, o que eu me dei conta é que todo ser humano tem um livro. Né? Nós todos temos a nossa vida é um livro e que é uma história vivida, tem uma história a ser vivida muito silenciosamente, e escrever é um ato diferente de criar,
do que essa intensidade do movimento, da atividade. Então, para mim, me aquietar e concluir esse livro foi realmente um trabalho de recolhimento, né? De recolhimento. Você passou quanto tempo escrevendo? Ele tem várias fases. Tem uma fase que ainda nem tinha internet, que eu acumulei muitas notas numa gaveta, colhendo em diversos momentos, aeroporto, após ensaio, antes de aula, naquela vida atribulada, criando meus filhos, dando aula, e outros períodos de pesquisa, anotações que já eram digitalizadas, e depois eu juntei tudo e encontrei a estrutura desse livro. Você fala dos espetáculos todos, Vitória Régia? Falo de todos, até 2012, o livro vai até 2012, né? Ah, então fala de tudo, até o Viajante da Luz, então ele vai do corpo físico ao corpo espiritual, né? Então ele tem essa busca da espiritualidade constante. O prefácio de Helena Katz esclarece muito isso. Helena Katz, jornalista sensacional do Estadão, amiga pessoal sua. Na verdade, ele é um livro que a minha vida, ela carrega um pouco da história, porque eu trago milhares de personagens dentro desse livro, como Henriqueta Brieba, como a Yara Baral, como o Arimatã, como a minha avó, como... Enfim, ainda é um protótipo, né? Quer dizer, todas as pessoas que acrescentaram na minha vida e que fazem parte desse livro, e acho que virão outros livros, mas não como este, né? Este é um livro, esse digamos, é especial, né? Um livro, um desnudar-se mesmo, né? Primeiro lançamento no Rio de Janeiro, dia 25, na livraria Travessa de Ipanema, junto com a editora Livro Limitados, que é o editor desse livro, que se interessou por esse livro, que é importante dizer que esse livro não consta com nenhum apoio público, que ele foi um livro produzido mesmo de uma forma autônoma. E depois, em Brasília, né, dentro do quadro do Festival Cena Contemporânea, e acredito que vou estender até o Piauí. Né? Por favor. Para mim seria uma honra, seria uma grande emoção, porque é onde tudo começou, é a minha raiz aqui. Parte dele, parte dessa história que está aí foi o Piauí, vivida aqui, né? Na verdade, me lembra um pouco um livro também muito importante, onde eu comecei a exercitar um pouco, talvez, o desmembrar desse livro, que foi o livro do professor Santana, Piauiense é um Mundo Sem Fronteiras, onde tem um capítulo meu que é, digamos assim, uma célula, talvez, uma célula desse livro, né? Então, foi uma pessoa que me encorajou muito e me cobrou muito a fazer um livro próprio, né? E esse livro tem sido muito incentivador, esperado, né? A Ana Botafogo escreveu dela, não sei quem, a Débora Coco escreveu dela, fulano escreveu dele, Lenora fez o dela. Onde é que vem teu livro? E eu não queria fazer um livro assim, apenas falando, digamos, do mundo artístico, da experiência artística. Eu tinha uma necessidade de colocar algo mais da entranha, né? Participar mais dessa dinâmica entre a vida e a arte. Né? Então, ele é esse cruzamento entre a vida e a arte. E um livro inacabado, por isso outros virão, porque muitos projetos virão. A propósito, você não vai voltar mais para cá? Quanto tempo já na Alemanha, Lina? Bom, eu estou uns 25 anos, né, eu acredito. Fui em 98. Agora, muito tempo em Paris, né? O doutorado você começou agora também em Paris? Em Paris, porque eu tenho uma coisa muito interessante com o pensamento francês, né? Assim, eu me sinto mais à vontade intelectualmente na França. Apesar do que na Alemanha. Na Alemanha eu já ter a cidadania alemã e ter, digamos, toda uma história de vida na Alemanha. Mas eu me sinto mais latina na minha maneira de refletir e de escrever. Eu me sinto mais à vontade com o francês. Tanto que o meu mestrado está exposto já no site da Universidade de Paris 8, e que é uma universidade que também me identifico pela questão de ter sido Gilles Deleuze, que está bem ali, com Foucault, com Lacan, que criaram o conceito dessa universidade, que é uma universidade que tem 39 mil estudantes do mundo inteiro, né, uma cidade da esquerda, né? Uma universidade da esquerda. Paris 8 é fantástica. Cada vez que eu vejo a Lina, já entrevistei a Lina diferentes vezes, em diferentes lugares, no meio da Serra da Capivara, ela lá coreografando, ela dirigindo, ela dançando, ela que calma,
plena, serena, ela pesquisando. Você está num momento totalmente diferente. Eu vejo um brilho diferente no teu olho, assim. Você está com um ar diferente. Você está com um ar diferente. Então, assim, a maturidade chega bonito, né? E você está assim centrada. Você vê que você está dançando, você está pesquisando. Ela dança, pesquisa, estuda, ensina, aprende. Você está viva e a dança é isso. É isso mesmo que você falou. Eu acho que o importante é ter certeza de que não temos certeza de nada. Exatamente. Né? E a gente se desmobilizar né, em relação a algumas coisas e nos mobilizarmos em relação a outras, né? A gente mudando o olhar. Você faz isso muito bem, Lina. Um prazer entrevistar você. Muito obrigada pela entrevista. Um prazer estar contigo, Maia, e depois de uma década saudar o público piauiense. Pois é, Lina do Carmo, nossa entrevista nacional. Ela matando as saudades do nosso Piauí, ainda com o pé no nosso estado, sempre, claro, lançando esse livro maravilhoso, né, que a gente espera, que vai estar à venda aqui na livraria Anchieta, você pode encontrar aqui, Dançando Capivara, solo histórico no nosso país novamente. E aí a gente continua dos nossos estúdios depois dessa entrevista fantástica nacional com Lina do Carmo. Só lembrando que a Lina, ela vai lançar o livro aqui em Teresina no dia 3 de setembro, no Teatro 4 de Setembro. O solo Capivara, ela não dança em Teresina, ela dança em Brasília, em São Paulo, mas ela não dança em Teresina, mas não vai faltar a oportunidade. Não é um solo novo dentro da carreira dela, mas é bacana de rever, né? E a Lina tem solos incríveis, não é à toa que ela é uma coreógrafa conceituada na Europa. Antes de ir para o intervalo, queria dizer para vocês que tem duas meninas talentosas que estão fazendo as fotos de bastidores do nosso programa essa semana. É a Bruna Lira, olha, parecem gêmeas, né? A Bruna Lira e a Caiane Oliveira. Elas são do estúdio Com Retratos. Elas fotografam só família. A gente tem inclusive fotos aí dos ensaios que elas fazem. Elas fazem ensaio com crianças, casais, mas nesse ensaio que a gente está mostrando para vocês, fotografam grávidas, mulheres gestantes, lindas. São meninas muito talentosas, então elas têm um estúdio Com Retratos. Queria aproveitar e agradecer a Bruna e a Caiane. Muito bom tê-las aqui. Obrigada pelas fotos dos bastidores. Você encontra tudo na nossa fanpage, Falando Nisso MN, e no nosso blog, falandonisso.meionorte.com. Aliás, o nosso blog é um universo paralelo ao nosso programa. Lá você encontra também o que vem por aí, as entrevistas que já foram exibidas. Maia, aquela entrevista, você tem canal no YouTube? Gente, a gente está no Portal Meio Norte. Acessa lá o nosso blog, tá tudo lá, todo o nosso conteúdo, desde que a gente estreou, né, o formato talk show e o formato de entrevista. Lá se vão quase 3 anos, está tudo lá no nosso blog, não deixa de olhar não, tá bom? Eu vou para o intervalo comercial, mas queria dizer que a Anchieta está com descontos de 20% nos livros para concursos e cobre qualquer oferta. Tem 2 endereços em Teresina, na Álvaro Mendes e na Nossa Senhora de Fátima, aqui na Zona Leste, em Teresina. Em São Luís, a Livraria Anchieta, a Livraria Moderna, fica na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Monte Castelo, lá na capital do Maranhão, São Luís, tá bom? Então não deixe de passar por lá e ter todos os descontos. E queria chamar o recado do Werner Koifer, no 2º piso do Teresina Shopping, com promoção incrível para esse mês de agosto, que é o mês dos pais. Você pode ir com seu pai para Munique. Maia, como é que faz para participar? Eu não vou contar, não. Você vai ter que ir lá fazer um serviço, né? Que não vai ser difícil, porque eles são super qualificados, e participar dessa promoção. Vamos ver o recado. Werner Koifer está no mercado de beleza há 25 anos e seu principal conceito é proporcionar beleza e bem-estar às pessoas. Atendimento personalizado com um espaço exclusivo e padronizado em um ambiente moderno e sofisticado. Temos uma equipe de profissionais altamente capacitados que estão sempre em constantes especializações. Serviços e produtos exclusivos para cada tipo de necessidade dos nossos clientes. Werner Koifer, loja 370, 2º andar, Teresina Shopping. Eu vou para o intervalo comercial e já eu estou de volta. A gente vai bater um papo com o pessoal. Olha ali quem está assinando nosso conteúdo, a nossa área VIP de conteúdo. É o pessoal do Master Vestibulares e Concurso. Daqui a pouco eu vou conversar com o Cristiano e o Cássio, são os professores de redação e filosofia do Master. E vai ser depois do intervalo comercial. Eu quero que vocês fiquem aí para acompanhar essa entrevista, tá bom? Vou com Bandíssima agora. Vamos lá, Gabi.